Olá, meu amigo e amiga. Você certamente já recebeu ou está recebendo, seja através dos grandes veículos de comunicação, aqui pelas plataformas digitais, pelas opiniões dos colunistas que estão aqui nas redes, ou até mesmo pelas suas redes sociais, uma avalanche de críticas em relação ao que o Congresso Nacional aprovou ontem. Ou seja, um plano de cargos e salários, um aumento, um reajuste, seja lá o nome que se queira dar, para os servidores da Câmara e do Senado. Isso é bem diferente do que um aumento para os deputados e senadores que já ganham muito bem. Isso foi o suficiente para uma série de interpretações equivocadas, uma série de distorções propositais para estressar a sociedade e nunca chamar atenção para algo muito mais grave que acontece quando o assunto é orçamento público. Porque isso tudo que foi discutido vai ter um impacto de 540 milhões de reais por ano no orçamento nacional, vamos colocar assim. Isso representa uma remuneração para 20 mil servidores da Câmara e do Senado, que começam ali a ganhar 3 mil e poucos reais e podem chegar a 5.600, 5.700 no ano de 2029, só para se ter uma ideia. Mas, enfim, o que chama atenção são alguns servidores que estão lá no topo que podem ter o salário aumentado, passando do teto constitucional. Mas esse é o problema. Para tanto barulho, essa é a questão principal do nosso país. Se isso for suprimido, qual será o impacto na nossa realidade? Bom, muitas coisas começam a ser discutidas no Congresso Nacional. E a gente está vendo de novo a picaretagem entrar em debate. E aqui no nosso portal nós temos essa obrigação, primeiro, de jogar luzes sobre temas que aparentemente são muito complexos. Vamos esclarecer que aumento foi esse, que história foi essa, e vamos esclarecer também como a extrema-direita quer surfar em cima de algumas histórias, mas já começam também a tomar grandes sapatadas, né? Vou tirar algumas dúvidas também em relação ao nosso encontro anterior sobre o que acontecerá com os militares que estão para perder a patente lá. Algumas coisas, algumas lacunas ficaram para ser preenchidas, é o que farei aqui com vocês a partir de agora. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora, o nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui dos nossos encontros. Todos os dias antes de abrir o nosso papo aqui, eu abro um chat para a gente conversar, eu receber as opiniões, sugestões de vocês. Se você gostar também dos nossos outros vídeos, compartilhe e nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso precioso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, você recebeu um bombardeio muito grande, né? Sobre o aumento que está acontecendo na Câmara, no Senado, isso é um absurdo, como é que pode, Marajás, enfim. E todo mundo, sem entender o que está acontecendo, cai logo nessa história. Você já sataniza ali o Congresso Nacional. E esse tipo de abordagem que é feita é muito corrosivo para a democracia no nosso país, porque isso faz com que o cidadão comum fique cada vez mais descrente da política. Todo político é ladrão, todo político é vagabundo, todo político é pilantra, e aí as pessoas participam menos, fiscalizam menos, e aí, de fato, a estrutura social, a estrutura econômica do nosso país não muda nunca, porque nós temos uma nação de pessoas amorfas, pessoas alienadas, pessoas distantes. É aquilo que eu falei no nosso encontro de ontem, né, que Bertold Brecht já chamava de o analfabeto político. A intenção é encher o saco do cidadão, para o cidadão falar, não quero saber de política, odeio política, eu sou um analfabeto político. Isso não é à toa não, tá, gente? E o que a gente vê, e ontem, aliás hoje, aconteceu um negócio muito interessante. Aquela deputada Júlia Zanatta, muito esquisitona, para dizer o mínimo, né, pelo menos para nós aqui do campo progressista, ela votou contra o gás do povo. E aí está tentando justificar, né? Aliás, veja que coisa interessante, não foram todos os deputados do PL que votaram contra o gás do povo, não. Teve um lote de deputados do PL que falou, opa, peraí, isso aí não vai dar não, isso aí eu vou votar porque eu vou me queimar na eleição, né? Alguns deputados, os mais extremistas, bolsonaristas, votaram contra, porque eles odeiam o povo, eles só estão preocupados mesmo com as suas próprias sobrevivências. E uma dessas criaturas é essa deputada Júlia Zanatta, que fez uma crítica, né? Crítica totalmente infundada. Vamos ver aqui, porque depois a deputada Jandira Fegali deu uma voadora nela. Vamos lá. Ontem teve a aprovação aí dessa MP do gás, mas o que eu queria dizer é que estão deixando o povo cada vez mais pobre. O povo está ficando cada vez mais pobre, né? É o universo paralelo dela, né?
porque os indicadores todos no Brasil estão dizendo exatamente o contrário. Mas aí eles repetem tanto essa mentira que as pessoas vão acreditando, pelo menos as pessoas das bolhas dessa extrema-direita. O brasileiro não aguenta mais, a classe média está pressionada a pagar tantas coisas de graça. Aliás, senhora deputada, segundo o IBGE, as pessoas que ganham entre 5 mil e 7.350 fazem parte de uma classe média, né? Eu discordo um pouco desse conceito. Mas dentro desse conceito do IBGE, a classe média hoje, ou a partir desses próximos dias, né, que já começa a receber o salário de janeiro, já tem um alívio no seu contra-cheque porque não está sendo descontado. Mas no mundo paralelo, parece que está tendo desconto ainda, né? Que me parece... Bom, aí é o seguinte, aí, tirando aqui esse nobre deputado, a gente passa aqui logo para a Jandira Fegali, que tenta fazer um diagnóstico do porquê essas criaturas agem dessa forma, né? E o discurso dela foi esse aqui. Lamentavelmente, os discursos que vejo aqui de parlamentares da oposição, parlamentares ligados ao PL, parlamentares ligados à extrema-direita, são discursos movidos pelo ódio. E é esse ódio que durante 4 anos foi estimulado a partir do chefe de Estado. Ódio esse que se movimenta contra as mulheres, contra os adolescentes, contra as pessoas da sociedade. Ódio que a gente vê nas políticas de segurança de vários governadores. Ódio que se vê nos maus tratos aos animais, que aqui já foi registrado. Mas é um ódio que também se vê contra a migrante, contra o diferente, contra a pluralidade, contra a diversidade. Um ódio que está muito contido nessa nova fase do imperialismo norte-americano, onde o senhor Trump se acha o dono do mundo e se acha capaz de violar a soberania dos países, os direitos humanos, violar, inclusive, o direito internacional de forma escancarada, segundo a sua moral e a sua ética. Eu tenho chamado sempre a atenção, fazendo agora uma pequena interrupção aqui na fala da deputada Jandira Fegali, que esse processo todo ele é funcional. Eu tenho visto poucos autores se dedicarem a esse ponto, porque esse estresse todo que essas sociedades são submetidas, elas simplesmente acarretam um resultado concreto, ou seja, a imodificação de uma realidade econômica, ou seja, as pessoas estão ficando cada vez mais pobres, mais alienadas, trabalhando cada vez mais, e os setores mais ricos, mais bilionários dessas sociedades acumulam cada vez mais dinheiro, cada vez mais poder, e vira um círculo vicioso, né? Mas sigamos aqui com a deputada. Como se isso determinasse os rumos do mundo e os rumos da humanidade. E o pior é que os deputados aqui de extrema-direita, eles apoiam essa barbárie. E aí o seguinte, são todos juntos e misturados, né, deputada? Infelizmente, essa é a realidade. Mas nada como termos parlamentares lá para botar o dedo na cara dessas figuras e desmascará-las, né? Bom, daí a gente chega aqui nesse papo aqui. Poderes iniciam 2026 dando benefícios para servidores e ampliando gastos. Então, esse é o tema geral, né? Teto de gastos, cortar gastos, congelar salário de servidores em todos os níveis, não abrir concurso público, enxugar a máquina, matar o povo, investir menos em educação, menos em saúde, dar menos direitos aos aposentados, enfim, liquidar com o povo que sobra dinheiro para ciranda financeira e para os economistas dizerem que o superávit agora está maravilhoso, né? Congresso aprova aumento para servidores do Senado e da Câmara e abre brecha para pagamentos acima do teto. Bom, e é o seguinte, gente, as críticas estão intensas. Economistas criticam o aumento para servidores do Legislativo, bomba relógio fiscal. Daí fui ver os dados, né? Os dados são os seguintes. Se esses reajustes forem todos implementados, porque esse projeto de lei irá à sanção do presidente Lula. Vamos ver como é que o presidente vai lidar com essa história aí. Juros da dívida pública federal em 2025 superam 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Esse reajuste, esse projeto, se for sancionado como está, ele vai acarretar um aumento de despesas para o Senado e Câmara da ordem de 540 milhões de reais por ano. Mas são 20 mil servidores da Câmara e do Senado, 14 mil da Câmara e 6 mil do Senado. Tem servidor que começa ali ganhando R$ 3.300 e
previsão orçamentária é que ele possa ganhar até R$ 5.600, mas isso no ano de 2029. Apenas 70 servidores da Câmara do Senado estão nessa condição de terem um salário ultrapassando o teto, né, o teto constitucional. Mas aí se fez um alarde tão grande em relação a isso, e por que eu estou trazendo como paralelo uma coisa real que de fato nos suga a fundo o nosso país? Que é a dívida pública, que consome só de juros 1,2 trilhão. Gente, sabe o que significa? 540 milhões, que virou um pânico geral no Brasil, representa 2.037 vezes menos o que o Brasil está pagando de juros. E a gente não vê 2.037 vezes a pressão, a cobertura, o debate sobre o que se gasta de juros. Então, quando essas histórias são jogadas para a gente, tanto esse estresse que a deputada Jandira Fegali nos falou, esse ódio, que é um ódio funcional, porque a extrema-direita não tem proposta nenhuma de absolutamente nada. Eles não tinham proposta para o gás, para o pobre, para quem está nessa condição. Então o que eles fazem? Eles votam contra. E votam contra sempre com um discurso de ódio. Ódio a pobre, ódio às pessoas, que é uma coisa que está conectada com uma política funcional, aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, se você tem dúvida, esse relatório, que é feito pela Auditoria Cidadã da Dívida, é baseado no relatório mensal da Dívida Pública Federal, que é publicado pela Receita Federal, pelo Orçamento Público da União. É um estudo aqui, né, pelo menos um relatório, que tem aqui todas as verbas que o Brasil gasta, com juros, com pagamento das despesas e por aí vai. Então, me parece um tanto ou quanto distorcida a cobertura que se faz com esses gastos do parlamento para desgastar o parlamento, para descredibilizar a atividade política e aquilo que de fato está afundando o Brasil. Primeiro, os juros de 15% também que são fixados pelo Banco Central, que potencializa o que a gente paga de juros da dívida também. Bom, isso posto, espero que você mande seu comentário para cá e quero saber a sua opinião. Mas seguindo aqui nos temas, o judiciário também está sendo muito bombardeado. A gente viu aí o Toffoli sendo metralhado, o ministro Alexandre de Moraes, e agora é o seguinte, o Estadão hoje fez uma observação muito interessante. Filho de Luiz Fux vê número de processos do STF e STJ saltar de 5 para 544 processos após a posse do pai. Vocês ainda têm dúvidas que pessoas, grupos empresariais, procuram sempre escritórios de pessoas conectadas com o poder? Isso não é só no Brasil não, tá, gente? Qualquer lugar do mundo isso pode acontecer, os lugares acontecem. Se você tiver um problema na Suprema Corte nos Estados Unidos, não pense você que sendo um advogado de um condado que você vai chegar até a Suprema Corte para advogar, não. Se você não fizer uma sociedade, se você não se associar a um grande escritório de advocacia lá nos Estados Unidos que tenha proximidade com o ministro da Suprema Corte, lamento te dizer, mas você não vai para lado nenhum. Mas o ministro Fux, ele tem uma família muito próspera, né? Em prospecção de processos, acontece esse milagre. Já pensou se um advogado montasse um escritório e, de repente, do nada, ele de 5 ações passasse para 544 ações? Aí o filho do Fux diz, não, mas quando o papai foi para o STF, eu já tinha ajuizado algumas ações vieram depois, sim, mas elas vêm com a possibilidade justamente de chegar até o Supremo Tribunal Federal, mesmo que o ministro Fux se dê por impedido ou por suspeito, mas é uma figura ali que pode ajudar no trânsito, né? Essa lógica que está por trás dessa história toda e que deve ser objeto de fato, uma mudança na estrutura do Poder Judiciário aqui no Brasil. Não é só no Supremo Tribunal Federal, não. Se passar agora um projeto, né, que cuida de ética no STF, que esse projeto ele se reflita em todas as instâncias do Poder Judiciário aqui no Brasil. Simples assim. O problema não está só no Supremo, não. De Lula a Bolsonaro, quem indicou os 15 ministros do STM que vão julgar a perda de militares na trama golpista. Eu comentei aqui com vocês mais cedo, muitas perguntas vieram para cá, no sentido de, olha, mas eles vão perder também a pensão. Não, não vão perder não, gente. Os familiares, esses militares, eles ainda estão enquadrados naquilo que a gente chama de morte ficta. Portanto, mesmo que eles percam a patente, eles vão continuar, os familiares vão continuar a receber o que eles estavam recebendo
até os dias de hoje, né? Bolsonaro desrespeitou os preceitos éticos mais básicos, diz MP militar. Ó, grande novidade, né? O Bolsonaro aí nessa história aí de ser uma figura completamente deformada. Bom, e aí dentro dessa história da Jandira Fegali, que ela levantou aqui, queria trazer para vocês um caso muito interessante. Os Estados Unidos oferecem bônus de até $50 mil para aspirantes oficiais de deportação do ICE. Olha só que coisa incrível, gente, assim, do lado mais nefasto, né, do que está acontecendo lá. Vamos ver essa matéria aqui, da Deutsche Welle. A jornalista, ela disse ter sido contratada pela polícia migratória do Trump, depois de uma entrevista de apenas 6 minutos. O relato viralizou. Pois é, ela foi contratada pelo ICE, aquela agência que tem feito operações violentas para deportar imigrantes nos Estados Unidos e que inclusive terminaram na morte de 2 cidadãos americanos. O ICE vem acelerando o processo deles de contratação. Eles dizem que é uma estratégia de recrutamento em tempos de guerra. É uma medida para acelerar as deportações em massa do governo Trump, que prometeu mandar embora dos Estados Unidos 1 milhão de pessoas todos os anos. Mas os métodos usados têm gerado muita polêmica. Os programas de treinamento para entrar no ICE foram reduzidos de 16 para só 8 semanas. O limite de idade foi flexibilizado e a exigência de aprender espanhol, a segunda língua mais falada nos Estados Unidos, foi eliminada. Por outro lado, a agência passou a oferecer um bônus de $50 mil e um perdão de dívidas de financiamento estudantil, que são muito comuns nos Estados Unidos. Esse perdão, gente, vai até $60 mil. O cara que terminou a faculdade, ficou devendo $60 mil, ele tem a anistia desses 60 mil e ganha mais $50 mil para virar esse perseguidor de imigrantes. É esse o mundo que essa extrema-direita está construindo a partir dos Estados Unidos e que está aqui com um bando de puxa-sacos, né? Jandira não está errada, não. Eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário, tá bom? Um grande abraço. Tchau.